deixar de fazer a pergunta para não ficar assim, como se fosse algo intencional. Eu procurei saber se é normal um órgão estatal trazer uma figura para destacar uma outra figura. Tem que me dar um exemplo para eu poder dar uma resposta. Recentemente a TPA convidou um indivíduo que destratou a figura do Adalberto Costa Júnior, chamou-o de mentiroso compulsivo, etc, etc. Acho que o doutor acompanhou devidamente isso. Não estamos contra os órgãos públicos. Eu procuro saber, uma vez que o doutor fez referência aqui... Vamos fazer uma análise técnica. Por isso é que eu pedi para... Era no sentido técnico mesmo. Sim, que eu vou responder como professor de jornalismo, que já fui e sou. Vamos lá ver o que aconteceu. Um indivíduo foi a um indivíduo que é por sinal da UNITA, foi a uma manifestação, ou no caso, numa recessão do presidente Adalberto da Costa Júnior no IGE, e uma vez lá, um grupo de militantes maltratou, segundo ele, quiseram linchá-lo, e isso é confirmado pela polícia, pelo menos foi maltratado, porque lá achavam que ele era espião de, não me lembro de quem. Portanto, isto foi o que aconteceu, o facto, porque jornalismo são factos, né? Foi isso que aconteceu, foi isso, né? Salvo erro, mais palavras, menos palavras. Sim. Foi isso que aconteceu. Estamos a falar disso, né? Sim, é disso que estamos a falar. Pronto. É um facto. A pergunta que vamos é, tem interesse público? Tem interesse público? É atual? Tem proximidade? Estou a falar agora de critérios técnicos de hierarquização de uma notícia. Bom, é óbvio que quem responde a isto é a TPA, estamos a falar da TPA, já não me lembro qual é a cobertura que deram ontem. Eu, se estivesse no lugar do editor da TPA... O realizador, no caso. Não é o realizador, este é o editor. O realizador não tem nada a ver. O realizador não define o agenda setting. O realizador não decide qual é a notícia que passa e que não passa. Quem decide isso é o editor. Muito bem. Pronto. Eu, se fosse o editor dali, eu acharia que aquela notícia tem interesse público, preenche os critérios de noticiabilidade. E eu iria entrevistá-lo, tal como a TPA entrevistou. O que o senhor diz do que aconteceu é da responsabilidade dele. Não põe em causa o órgão. Não é da responsabilidade do órgão. O que o órgão deveria ter feito, e não me lembro agora se fez ou não, mas parece que fez, não com Adalberto, mas foi buscar a versão da UNITA. É ir buscar o contraditório. Por que não foi buscar o Adalberto? Não, o contraditório apareceu. Eu não me lembro agora quem foi. Não foi o Adalberto, e nós somos jornalistas. Eu costumo dizer, não sou jornalista, mas sou primo direto de jornalistas, né? Obviamente, o engenheiro Adalberto, enquanto presidente, não é ele que vai aparecer e responder às questões. Até isso seria banalizá-lo. Mas sim, houve ali mesmo, foram entrevistadas pessoas que depois lá contaram a história, lá interna deles, porque achavam que ele era espião, e etc, etc. Eu lembro-me que isso foi feito. É verdade que tenho que confessar, para ser rigoroso, não me lembro se isso foi feito pela TPA ou feito por qualquer outro órgão. Mas, isto que está a dizer que o senhor destratou o engenheiro, claro, tu entrevistas alguém que ia sendo agredido por um grupo de militantes. É um pouco como a história do Giovanni. A UNITA, infelizmente, coleciona muito estes episódios. E é isso que eu costumo dizer. Eu costumo dizer isso até aos jornalistas individualmente. Os jornalistas tenham cuidado com essa brincadeira que estão a fazer, quase que estão a bater palmas. Eu vi jornalistas sêniores sobre o Giovanni a dizerem, não, ele não foi nada agredido. Onde é que está o sangue? Onde é que estão as feridas? Isso é como casal, quer dizer, a gente no princípio não liga, diz, onde é que está o sinal da chapada?
Depois vamos todos nos preocupar quando aparecer morto ou ferido. E eu costumo dizer, então, agora os jornalistas estão a dizer que, como é uma profissão de risco, podem ir a uma atividade onde tem uma multidão, e a multidão pode agredir e coisa. É normal, isso está bem. E são jornalistas, são vocês que estão a dizer isso. Por isso é que eu estou a dizer que tenham cuidado. Vocês estão a dar tiros muito grandes no próprio pé, enquanto classe. E vocês não vão ser respeitados como classe se vocês forem por este caminho. É por isso que os advogados são respeitados. Olha, os advogados, um deles foi agredido, e eles prometeram, houve que recuar. E ele nem estava em serviço, aí no Cacoaco. Aquele médico foi agredido, imediatamente o sindicato convocou uma paralisação de 1 hora. E há quem diga que possivelmente houve erro do médico, não interessa. Não vamos resolver a coisa a pontapé e a chapada. Os jornalistas, ao contrário, são eles quem dizem, não foi nada, não houve nada de agressão, porque só gritaram com ele. Mas então um jornalista, imagine o Pedro, que está para fazer uma reportagem, está aqui, nós acompanhamos, está em estúdio, não consegue fazer porque as pessoas o impedem. Isto não é agressão. É boicote Isto não é boicote, meu amigo. Tecnicamente, digo-lhe como professor, isto, em qualquer país organizado, isto implicaria consequências muito sérias dirigidas pelas organizações de classe. Se você hoje começa a dizer é boicote, depois não sei, vai virar moda. Quer dizer, amanhã alguém não gostou do que o Pedro disse, encontra-lhe na rua e dá-lhe 2 bofetadas. É isso que nós queremos. Não esperamos isso. Portanto, e ainda bem que essa questão foi resolvida de forma amigável, ou seja, de forma patriótica. Não, exatamente. Então estamos portanto, recuando a isso do distratamento, é isso que o senhor distratou, de facto, e até usou um termo que entrou na gíria, mentiroso compulsivo, falou das coisas dele. Não sei até que ponto que deveria haver, se calhar, se fosse a TPA, eu confesso que eu iria mais atrás, mas também sei que o engenheiro Adalberto recusa-se a comentar, e ele tem esse direito, ele recusa-se a comentar este tipo de coisas. Eu, no lugar dele, talvez também recusar-me a comentar, porque é de facto um pouco complicado comentar alguém que está a dizer que somos mentirosos compulsivos. Algumas vezes é melhor o silêncio e é melhor ignorar. Portanto, é para dizer que há todo um conjunto de situações que têm que ser analisadas caso a caso e que, do meu ponto de vista, não justificam que, entre parênteses, um colega da privada caia em cima dos colegas da pública. Para mim, isto para mim é totalmente descabido. Eu não estou de acordo com isso. Ninguém está de acordo com isso. Estamos todos alinhados. Doutor, ainda no âmbito da política, qual é a opinião? Como é que encara o novo projeto político, a Frente Patriótica, que ontem terça-feira, foi apresentado em Luanda, no Centro de Convenções de Talatona, onde Adalberto Costa Júnior é o líder da nova plataforma? Eu não compreendi muito bem ainda o que é. Eu estive num debate onde esteve o deputado Nelito, sim, que era suposto que ele explicasse o que é. Quer dizer, eles dizem que é uma coisa, mas parece outra. Ou seja, eles dizem que é complicado. Confesso que não percebi muito bem. Vou tentar dizer o que eu percebi. Eles dizem que aquilo não é uma coligação, chamam aquilo uma plataforma eleitoral. E não justificou? Vou chegar lá. Chamam uma plataforma eleitoral em que cada partido vai manter os seus símbolos, vai manter a sua identidade, as suas estruturas, mas vão concorrer numa lista única. Ora, a lei eleitoral que nós temos, não é possível fazer isso. Ou seja, cada partido que quiser concorrer com seus símbolos tem que ter a sua lista de deputados e tem que ter o seu programa. Até porque ele vai receber depois a sua dotação, aquele apoio que o EGE dá,
para a campanha eleitoral, vai receber o seu tempo de antena, etc. Agora, quando há uma lista, a lista não pode ter vários partidos nem vários símbolos. Portanto, essa explicação do deputado Nelito deixou-nos, a mim pelo menos, cada vez mais confuso. Então, eu, até por uma questão de honestidade intelectual, se for isso que eles estão a fazer, então, não estão a ser sérios. Mas eu não posso ainda chegar a esta conclusão. Eu ainda prefiro crer que o deputado Nelito não conseguiu explicar bem. É preciso compreender, até porque se é isso que eles estão a fazer, na verdade o que está-se a tratar aqui é a UNITA absorveu, ou para já tem que ser absorvido mesmo num partido qualquer, porque não é partido, mas absorveu o Bloco Democrático. Então, neste caso, não é uma plataforma eleitoral, nem é sequer uma coligação. É uma UNITA reforçada por quadros deste projeto político e do BD. Mas é a UNITA com seus símbolos, é a UNITA. Eles poderão eventualmente contribuir para o programa de governação da UNITA, mas o programa vai ser da UNITA. E tem mais. Um deputado eleito por um partido político não pode fazer militância por outro partido político. Então, vamos imaginar, por exemplo, que o Dr. Filomeno Vieira Lopes, que é presidente do BD, mais o Dr. Justino Pinto de Andrade, mais o Dr. Nelson Pestana Bonavena, mais o Dr. Luís Nascimento, para dizer os mais conhecidos, que são o rosto da direção do BD. Vamos imaginar que eles sejam eleitos pela lista da UNITA. Eles não vão poder militar, nem vão poder fazer o seu trabalho pelo BD, só vão poder fazê-lo pela UNITA. Então, aí o BD vai desaparecer, porque os seus militantes, os seus rostos, não podem trabalhar para ele. O seu presidente não pode dirigir o partido porque está na UNITA. Então, como é que fica? Quer dizer, há estas dúvidas e questões que não foram respondidas, mas os meus contactos dizem que, porque eu depois do debate, um amigo meu, com muita consideração, que está ligado ao projeto, ligou-me, e como não vou dizer o nome, posso dizer o que ele disse, não, de facto, estas questões ainda estão a ser estudadas e negociadas e em seu devido tempo vão ser informadas à sociedade. Então vamos aguardar, porque se for isto, conforme eles estão a dizer, não encaixa. Não é partido, não é coligação, não é plataforma. Não, é partido, é UNITA. Sim, refiro a Frente Patriótica. Não é partido, não é plataforma, não é coligação. Nós vamos convidar alguém ligado a esse projeto para estar aqui conosco. Exatamente. Para poder esclarecer na íntegra, de facto, o que é esse projeto. Exatamente. Então, vamos avançar. Há mais questões, doutor. Mudando um pouco o ângulo da política, vamos então falar um pouco do ativismo. O ativismo como tal, os indivíduos que fazem pressão ao governo, como é que encara, numa analogia histórica e no contexto atual, como é que encara esses jovens que saem às ruas de vez em Deixa-me começar por dizer uma coisa que é importante. Primeiro, está à vontade. Sabe que eu posso me considerar como um dos membros fundadores do que hoje chama sociedade civil, né? Eu até hoje sou vice-presidente da mesa da Assembleia Geral da maior ONG do país. E naquela altura... Unicef, está a referir a Unicef? Não, Unicef não é ONG. Unicef é uma agência das Nações Unidas. Estou a referir-me à ADRA. Portanto, isso é para dizer que naquela altura, em 89, quando o país começou a abrir, alguns de nós começamos a pensar, na verdade, naquilo que hoje chama-se o terceiro setor. E de facto, nós temos vários ativistas. O ativismo tem especialidades. Aqui mistura-se, mete-se tudo no mesmo saco. Mas não, nós temos ativistas sociais, que são estas pessoas que trabalham no chamado terceiro setor, que são pessoas que trabalham com as comunidades, trabalham
de